Ao Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, obrigado por estarem aí na nossa lição número 10 hoje. Quem vos fala aqui é o professor Ronald. Muito obrigado por estar participando das aulas. E se você não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal. E você tem embaixo desse vídeo os links que você pode baixar essa lição em PowerPoint ou PDF para usar na tua EBD, na tua Escola Bíblica Dominical. Hoje o nosso tema é a Bíblia, infalível revelação de Deus. Esse é o nosso tema de hoje. E os textos áudios tem Salmo 119, 160, onde diz: a tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Fantástico esse salmo. A verdade aplicada diz: os equívocos de impressão, tradução e dos copistas até agora identificados na Bíblia não acarretam nenhuma contradição doutrinária ou invalidam a revelação especial de Deus para a humanidade. Então, foram encontrados equívocos de impressão, de tradução dos copistas, mas fazendo-se toda uma análise, em nenhum momento estes equívocos acarretam contradição doutrinária. Amém? Nós temos três objetivos, que é contestar aparentes erros das Escrituras Sagradas, refutar aparentes contradições da Bíblia e enfatizar a linguagem bíblica. Nosso texto de referência está em Salmo 119, versículo 97 ao 102, e por favor, leia em casa que eu vou para a introdução. A Bíblia não é um livro qualquer, é a inerrante palavra de Deus. Os erros não se acham nas revelações de Deus, mas nas limitações humanas. Então, por muito tempo, muitas pessoas achavam que tinha erros nas Escrituras, na Bíblia. Mas, à medida que foi passando o tempo, as pessoas foram vendo que o que estava errado era nas interpretações que foram colocadas em textos bíblicos. Vamos ver aqui aparentes erros da Bíblia, se é erros das cópias dos originais das Sagradas Escrituras, aparentes erros ao citar datas e aparentes erros ao mencionar números. Bom, a maioria dos casos supostos erros ou aparentes contradições estão na dificuldade de interpretação em algumas pequenas falhas na tradução que não comprometem em nada o texto sagrado. Então vamos ver alguns pontos. Erro das cópias dos originais das Sagradas Escrituras. Somente os textos originais foram inspirados por Deus. Isso é um fato. Os textos originais realmente são os inspirados. Os copistas tinham muitíssimo cuidado ao fazer as cópias. Então vamos prestar atenção como era feito essas cópias religiosamente, como havia todo um ritual para fazer essas cópias. Por exemplo, o pergaminho tinha de ser preparado de peles de animais limpos e unidas por fios feitos de peles de animais limpos. Veja, já na confecção do material do pergaminho já se exigia extremo cuidado. Além disso, a tinta era especialmente preparada. O escriba não podia escrever uma só palavra de memória. Tinha de pronunciar bem alto cada palavra antes de escrevê-la. Assim se evitava erros. Ainda tinha que limpar a pena antes de escrever o nome de Deus. E algo que realmente dava trabalho as letras e palavras eram contadas. Um erro numa folha inutilizava. 3 erros numa folha
inutilizavam todo o rolo, todo o pergaminho. Então, veja essas regras, tá? Não são meramente pessoas que copiam por copiar. Existe todo um ritual, existe todo um cuidado, existe toda uma conferência. Por isso é que as escrituras têm realmente sua precisão. Existem aparentes erros ao citar datas. Mas por que existem esses aparentes erros? Porque Israel usa ou usava, né, um calendário civil e outro sagrado. Ainda usam, tá? Civil, ou calendário civil, inicia no outono, que era o mês de Tishri, entre setembro e outubro. Já o calendário sagrado se usa iniciando na primavera, Nissan ou Abib, que é entre março e abril, que é um período de início da Páscoa. Então, meus amados irmãos, irmãs, tá? Quando a gente vai ler o contexto bíblico, nós vamos ter que prestar atenção a que período, a que calendário está sendo usado. É ao civil ou ao sagrado? Então, todo o contexto te mostra claramente a que calendário está sendo referido. Aparentes erros ao mencionar números. Por exemplo, 2 Samuel 24:9 disse: havia em Israel 800.000 homens de guerra, que arrancavam a espada, e os homens de Judá eram 500.000 homens. Veja, já em 1 Crônicas, capítulo 21, versículos 5 e 6, nos diz que havia 1.100 homens de Israel, não 800. Agora, em Judá haveria 4.700 e não 500, é o 500.000. Veja, o que acontece em Crônicas quando passa de 800.000 para 1.100? É simples, tá? Em Crônicas está somado os soldados do exército regular, que são 288.000, tá? Mais 800, que dá 1.088, e é arredondado essa soma, né, para 1.100, então um arredondamento. E no caso, quando diz 4.700, e em 2 Samuel 24:9, 500.000, é que em 2 Samuel houve o arredondamento de 470.000 para 500.000. Então não há erros, tá? Aqui não há contradições, é meramente arredondamentos. Normalmente nas estatísticas se faz estas questões. Aparentes contradições na Bíblia. Temos diferentes narrações para o mesmo fato, citação do Antigo Testamento pelo Novo, e a revelação divina é progressiva e não contraditória. Vamos entender. Primeiro, não se pode afirmar que é uma contradição quando não se tem resposta para algumas dificuldades surgidas ao estudar um determinado texto da Bíblia. Veja, essa regra aqui não só se aplica à Bíblia, tá? A qualquer questão onde a gente procura uma resposta e às vezes eu não tenho a resposta, isso não quer dizer que algo está errado. É simples, é que eu não entendi a situação, tá? Então não significa que a questão esteja errada, tá? Então é bem simples isso, é bem lógico. Então vamos ver, quando duas ou mais narrações do mesmo, tá? Sobrou o M, tá? Então do mesmo acontecimento forem divergentes, não significa que elas sejam contraditórias. Veja, então às vezes você lê uma narração do mesmo fato em dois evangelhos diferentes, por exemplo, mas o que determina o que está certo e o que está errado é o objetivo da narração e ao público a quem se dirige. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. Qual é o objetivo do evangelista que está citando esta narração e está fazendo da forma que está sendo colocado?
Por exemplo, Mateus diz que havia um anjo junto ao túmulo de Jesus. Já em João, você vai ver que João diz que havia 2 anjos. Ah, mas quem está certo, quem está errado? Os 2 estão certos. Só que Mateus, ele está se referindo, está falando do anjo que falou, tá? E só um que falou. E João já se refere, já fala da quantidade de anjos que estavam presentes no local, tá? Então, não há contradição. Um está falando do que fala. Só um anjo que falou, está certo. Mas havia 2 anjos, está certo também. Amém? 2.2 citações do Antigo Testamento pelo Novo. Uma citação de texto não tem que ser exatamente igual ao que foi escrito originalmente. Isso quando você está estudando ou vai citar um autor, vai citar um pensador, né? Nós citamos a frase, mas às vezes não é exatamente como se diz, tá? A gente às vezes procura algum sinônimo para expressar melhor. Então o mesmo significado pode ser transmitido sem o uso das mesmas frases. Então não precisa ser igual, tá? Mas se transmite o mesmo significado. Também pode-se repetir apenas parte da informação. Ou pode-se parafrasear o Antigo Testamento. Isto é, né? Nós usamos sinônimos para falar a mesma mensagem. Então, até hoje, tá? Nós usamos as mesmas regras e a Bíblia também é assim. A Bíblia tem paráfrases em relação ao Antigo Testamento. Tá? Paráfrases é usar diferentes palavras, tá? Mas que vão te dar o mesmo significado. A revelação divina é progressiva e não contraditória. Deus não revela tudo de uma só vez. É revelação progressiva. Nem determina sempre as mesmas condições para todos os períodos do tempo. Veja, quando temos uma revelação e mais para frente você vê algo diferente em relação a esta revelação, não está sendo contraditória. Nada mais é que se está acrescentando detalhes àquela revelação. Veja, é mais ou menos assim. Quando vai clareando, assim como a luz do amanhecer vai clareando e deixa nítido as coisas progressivamente. Pense um pouquinho, por favor, comigo. Se você acordar 4:30 da manhã, mais ou menos, quando está lá nascendo, né, está limpando o tempo, vamos dizer, está clareando o tempo, você pode enxergar, às vezes, uma pessoa do outro lado da rua, né, que você diz, nossa, aquela pessoa eu conheço, é fulano de tal. E você está certo que é fulano de tal, você conhece, só que você, nesse horário, não vê os detalhes, né? Você não discerne se a roupa que ele está é um cinza ou é marrom claro, tá? Porque está clareando o dia. Mas quando amanhece claramente e você vê de novo a pessoa, você vê os detalhes. É verdadeiro que ele é a pessoa? Sim. Só que os detalhes, a cor de roupa e outros detalhes, você só vê com a luz perfeita. Assim é a Bíblia. Ele tem um crescimento, tá? Uma revelação progressiva. Não há contradições. Tá? Então isso é muito importante que você entenda. Para isto, dando uma dica, é bom ler a Bíblia em ordem cronológica para entender o pensamento, ok? A linguagem bíblica. O sol se deteve e a lua parou, a linguagem utilizada pela Bíblia nas genealogias e a nomenclatura da Bíblia. A Bíblia foi escrita para pessoas comuns de todos os tempos. Então, primeira questão é isso. A Bíblia não é um livro científico, tá? Para pensadores cientistas. É uma escrita para pessoas comuns. Sendo assim, ele usa uma linguagem humana com estilos literários diferentes. Na Bíblia você vai ver poesias, parábolas, sátiras,
que são as comparações irônicas, alegorias, etc. Tá? Então, há vários tipos de estilos diferentes para se comunicar. Por exemplo, o sol se deteve e a lua parou. Né? Essa frase de Josué 10:13 mostra, né, a ocorrência nesse relato que está sendo usada uma linguagem comum, não científica. Até hoje, né, quando nós levantamos de manhã, nós falamos o quê? Nossa, a Terra deu uma girada boa hoje? Não, você diz, o sol está nascendo. Tá? Então isso é uma linguagem comum, tá? Até hoje nós usamos, porque a Bíblia foi escrita para pessoas comuns. Outra forma seria, por exemplo, Lucas 11:31, onde disse, a rainha de Sabá veio dos confins da terra. Tá? Ou seja, aqui há uma hipérbole, né? Um acréscimo, né? Que parece que bem de longe. Né? Igual nós falamos hoje. Quando vem um parente, por exemplo, de um lugar longe, você diz assim, nossa, essa pessoa veio lá dos confins da terra. Ou seja, de onde São Judas perdeu as botas, o pessoal fala, né? Então, é uma linguagem comum. Assim também em Atos 2:5, quando se diz que as pessoas no Pentecoste vieram de todas as nações debaixo do céu. É claro que não vieram de todas as nações, né? Mas existe uma hipérbole, está dizendo, nossa, quanta gente diferente de tanto lugar. Tá? Então, uma referência de linguagem comum. Amém? A linguagem utilizada pela Bíblia nas genealogias. É comum na linguagem bíblica citar o nome de um ancestral, tá? Aliás, de um ancestral lá, como sendo pai de determinada pessoa no momento atual. Então, Jesus é citado como filho de Davi, lá atrás. Né? Mas Jesus é filho de Davi? Não, ele é um descendente de Davi, ok? José também é citado como filho de Davi, ou seja, ele é descendente de Davi. Então, isso tem o nome, essa forma de interpretação, de expressão, aliás, se chama hebraísmo. Então, o hebraísmo, como língua, tem sua peculiaridade nestes aspectos. Então, quando vamos estudar a Bíblia, temos que estudar respeitando essa cultura contextual, forma de expressão das escrituras bíblicas. A nomenclatura na Bíblia. É comum encontrar na Bíblia, por exemplo, uso de nomes diferentes para se referirem a uma mesma pessoa ou lugar. Por exemplo, quando fala Reuel em Êxodo 2:18 e em Êxodo 3:1 fala Jetro, está falando da mesma pessoa que o sogro de Moisés. Então, às vezes acontece isso na Bíblia, tá? Se dá nome diferente, mas é a mesma pessoa. O contexto onde está ocorrendo todas essas circunstâncias. Também se fala em Horeb, em Êxodo 33:6, e Sinai, né? Se fala em Êxodo 34:2, e são o mesmo local. Na verdade, quando se refere a Horeb, né, ou a Sinai como um mesmo local, é porque Horeb faz parte da cadeia montanhosa de Sinai, do Sinai. Tá? Então, é o mesmo local de fato. É a mesma coisa que eu dizer assim, no meu caso, tá? Eu digo assim, eu moro em São José dos Campos, é a cidade. Mas eu posso dizer, eu moro na região do Vale do Paraíba, que também a cidade de São José dos Campos está no Vale do Paraíba, em São Paulo, ok? Então temos que entender o contexto. Também encontramos na Bíblia nomes iguais que identificam pessoas diferentes. Né? O que define quem é quem é o contexto, ok? Veja, antes de entrar na questão bíblica, por exemplo, no teu bairro, na tua cidade ou mesmo na tua igreja, quantas Marias você conhece? Existem muitas Marias, muitos José. Agora, qual Maria é quem? O contexto que define. Assim, na Bíblia, temos, por exemplo, 4 Tiagos apontados. Tiago, que é o filho de Zebedeu, Tiago, que é o filho de Alfeu,
Tiago, pai de Judas, Tiago, irmão do Senhor. Tá? Então, quem é Tiago? O que define de qual Tiago estamos falando é o contexto onde se refere tal nome. Então, não há contradições, é só e simplesmente prestar atenção ao contexto. Amém? Meus amados, concluindo, a Bíblia tem resistido por mais de 20 séculos a crítica dos maiores céticos, dos agnósticos e ateus. No entanto, ela é imbatível. Ela permanece firme e fiel. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe. Nós contestamos aparentes erros das Escrituras Sagradas, refutamos aparentes contradições da Bíblia e enfatizamos a linguagem bíblica. Parabéns a você que chegou até o final da aula. Inscreva-se no nosso canal se ainda não se inscreveu e compartilhe abençoando vidas com esta lição. Deus te abençoe e uma boa escola dominical nesse domingo. Até mais, paz do Senhor.